Bem, pessoal, cá estou eu de volta. Foi vapt-vupt, né? Só o tempo de zerar e recomeçar o vídeo. Estou fazendo vídeos menores para não ficar muito extenso, muito cansativo e também difícil de fazer o upload. Bom, pessoal, segunda função do tribunal, função consultiva. O próprio nome já diz, função consultiva, também chamada opinativa, também chamada de função de consulta, que é aquela função que o tribunal exerce toda vez que ele é chamado para dar uma opinião, tá certo? Para dar um parecer sobre algo. Exemplo clássico que nós estudamos em sala de aula, quando estávamos, né, aí no nosso modelo tradicional de aula, do qual sinto muita saudade, falamos que o presidente da República, os governadores, os prefeitos, todos eles têm o dever constitucional de anualmente prestarem contas da execução orçamentária, prestarem contas, né, ao Poder Legislativo. E aí, o Poder Legislativo conta com o apoio técnico dos tribunais de contas, que fazem a análise das contas prestadas pelos chefes do Executivo e emite um parecer sobre essas contas. Então, quando ele emite esse parecer, na verdade, ele está emitindo a sua opinião, logo, ele está exercendo a sua função consultiva, ok? Um outro momento, pessoal, em que ele também vai exercer essa função consultiva, essa função opinativa, é quando ele emite um parecer conclusivo sobre despesas não autorizadas. A gente falou lá no início do nosso semestre, talvez na nossa primeira aula, que a política orçamentária vigente no Brasil, ela classifica como crime de responsabilidade fiscal, ela tipifica como crime de responsabilidade fiscal a realização de despesas que não tenham sido previamente autorizadas. E a gente sabe que um instrumento que autoriza despesas é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, os chefes do executivo, bem como, né, eles não podem realizar nenhuma despesa que não tenha sido previamente autorizada pelo legislativo. Sido autorizada diretamente na LOA, né, no momento de sua aprovação, ou através de um aditivo, por exemplo, da abertura de um crédito especial, né, para a realização de uma despesa extra-orçamentária. Quando o legislativo autoriza a abertura desse crédito, automaticamente ele está autorizando a realização daquela despesa, né? E a realização de despesas não autorizadas pode ensejar na prática do crime de responsabilidade fiscal, que pode ensejar, por sua vez, no impeachment, né, daquele chefe do executivo. Então, o legislativo ele vai solicitar ao Tribunal de Contas que analise uma determinada despesa para dizer se trata de uma despesa não autorizada ou não, tá certo? E quando o TCU faz isso, né, os tribunais de contas, de maneira geral, fazem isso, estão no exercício de sua função, o quê? De sua função consultiva, opinativa, de consulta, tá? Também, pessoal, o TCU ele pode formular, né, um parecer que lhe é solicitado através de um procedimento chamado de procedimento de consulta, tá? E quanto a esse procedimento de consulta, é importante que a gente diga que a lei orgânica do TCU, lá em seu artigo 1º, inciso 17, ela vai dizer o seguinte, que ao formular a resposta a uma consulta feita por um de seus jurisdicionados, o TCU ele acaba se vinculando à resposta que ele dá. Então, quando ele é instado a se pronunciar dentro de um processo de consulta, a resposta que ele vai dar àquela consulta que lhe foi feita, essa resposta o vincula, de modo que, numa situação concreta, que envolva aquela matéria suscitada no procedimento de consulta, tá certo? O TCU terá
que decidir conforme a resposta que ele deu no procedimento de consulta. Ok, pessoal? Então, geralmente, alguma dúvida sobre a aplicação de uma legislação, sobre se determinado ato seria considerado ilegal ou não, enfim, são essas consultas sobre as práticas da administração pública, né, que ensejam dúvidas, e aí, para evitar, para, né, se prevenir da prática de um ilícito, os jurisdicionados, ou seja, aquelas pessoas que têm legitimidade, vão formular uma pergunta, uma consulta ao Tribunal de Contas da União, que, ao elaborar o seu parecer, fica vinculado a ele, caso precise fazer uma análise de um caso concreto envolvendo a matéria consultada. Beleza? Isso tá, pessoal, no artigo 1º, né? E no inciso 17 da Lei Orgânica do TCU, e aí você vai pegar qualquer outra lei orgânica de outros tribunais e você vai ver que a redação é basicamente a mesma. E quando o TCU, pessoal, ele formula essa resposta à consulta que lhe foi feita, ele está, né, exercendo, de certa forma, a função normativa, na forma do parágrafo 2º do citado artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque, lembre-se, aquela resposta que ele dá num procedimento de consulta vincula o seu agir dali para diante no caso concreto. E aí ele está normatizando, né, aquela conduta. Ora, tribunal, eu quero saber como agir nesse caso. Aí o tribunal diz, você tem que agir assim assado. Se chegar ao tribunal um caso para que ele julgue, e um caso, né, que se enquadra perfeitamente na consulta que lhe foi feita, ele terá que julgar se baseando na resposta que ele deu assim assado. Não pode criar uma outra resposta. Por isso que ele cria, né, com a sua resposta à consulta, ele cria uma norma que ele próprio, TCU, deverá aplicar toda vez que se deparar com um caso concreto envolvendo a matéria pertinente à consulta que lhe foi feita. Tá bom, pessoal? Então, essa é a função consultiva do Tribunal de Contas. A terceira função é a função judicante, julgadora, jurisdicional ou contenciosa. Né? Judicante, de julgar. O tribunal julga, Rosalie? Julga o quê? As contas dos chefes do executivo? Não, porque a gente sabe que quem julga as contas dos chefes do executivo é o Poder Legislativo, né? Ele conta com o apoio técnico do Tribunal de Contas, tá certo? Que vai dar um parecer sobre as contas prestadas pelo chefe do legislativo, pelo chefe do executivo. Entretanto, não cabe ao TCU julgar essas contas, e tão somente emitir um parecer sobre as contas prestadas pelo chefe do executivo. Mas em que momento o TCU julga? Em que momento? Ele vai julgar as contas dos administradores responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos na forma do 71, inciso 2, tá? Então, qualquer administrador, qualquer pessoa que seja autorizador de despesas, ou seja, que administre, né, que seja responsável por dinheiros, bens e valores da administração pública, essa pessoa, esses administradores têm o dever de prestar contas também, só que eles não prestam contas para o Poder Legislativo como o fazem os chefes do Executivo, e os administradores, e aí são as chamadas contas de gestão, que já falamos sobre elas, aquelas contas ordinárias, aquelas contas necessárias, aqueles gastos necessários para tocar a máquina pública, né? Então, a compra do cafezinho, essas coisas todas, né? A compra de material de expediente, o pagamento de folha de pagamento, enfim, tudo isso são as despesas da administração
pública, né, que são realizadas pelos administradores públicos e que, portanto, são chamadas de contas de gestão. Então, os administradores, aquelas pessoas responsáveis pelos dinheiros, por bens, né, e por valores públicos, eles têm o dever de prestar contas e aí não prestam contas para o Congresso Nacional, para as assembleias ou para as câmaras, eles prestam contas para os tribunais de contas competentes, que, por sua vez, realizarão o julgamento dessas contas prestadas, ok? Então, sim, os tribunais de contas julgam e as provas, elas irão tentar induzir você a erro, dizendo que eles julgam as contas dos chefes do executivo. Não, o Tribunal de Contas, ele julga as contas dos administradores públicos, dos gestores públicos e não dos chefes do Poder Executivo. Ok, pessoal? Também julga as contas daqueles que deram causa e perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte em danos ao erário público. Tá certo? Isso está no artigo 71, inciso 3º. Tá certo, pessoal? Inciso 2º também, perdão. E também cabe ao TCU julgar as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, a Lei 10.208 de 2000, tá certo? Então, pessoal, sempre que houver uma infração administrativa contra as leis de finanças públicas, né, na forma do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000, caberá ao Tribunal de Contas julgar as infrações administrativas. Ok, pessoal? Então, foi cometida uma infração administrativa, isso será julgado pelo Tribunal de Contas, que, por sua vez, aplicará as sanções previstas na legislação, multas, dentre outras. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante dessas sanções. Me dá exemplo dessas infrações, Rosali? Perdão, perfeitamente. Ausência de divulgação e remessa do relatório de gestão fiscal, ausência de metas fiscais na proposta da LDO, todas essas, né, elas são julgadas pelo TCU. Essas infrações são infrações que serão julgadas pelo TCU, a quem caberá aplicar as sanções previstas em lei, sanções de cunho administrativo, tá? Bom, pessoal, o que vai acontecer, né? Se durante as funções de fiscalização e de julgamento, o TCU encontrar, né, algum ato que tenha dado, né, que tenha dado causa, melhor dizendo, a prejuízos ao erário, a danos ao erário público, né, será feito o quê? O processo de fiscalização, por exemplo, será convertido num processo de contas para fim de julgamento. Então, imagine que o TCU está realizando a sua função fiscalizatória e durante uma auditoria ele se depara com atos, com infrações às leis de finanças públicas e se depara com um ato, né, com esse ato de infração que resultou em dano ao erário. O que vai acontecer? Aquele processo, né, aquele procedimento fiscalizatório será convertido num processo de contas para julgamento. Então, vejam aquilo que eu falei para vocês das funções se entrelaçarem. Começa com uma função fiscalizatória, na hipótese de ser verificado um ato infracional, um ato, né, de infração às leis que protegem as finanças públicas, aquele processo de fiscalização será convertido num processo de contas, né, num processo de contas para fins de julgamento e aplicação das sanções cabíveis. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem, né, um outro exemplo, pessoal, que é o seguinte. Imagina que uma pessoa, né, tem o dever de prestar contas.
e essa pessoa não presta as contas, né? E aí o que vai acontecer? Se essa pessoa não presta contas, o TCU, após esgotada todas as possibilidades de resolver essa omissão na prestação de contas, ele vai instaurar o que a gente chama de tomada de contas especial. O que é tomada de contas especial? O TCU, né, ele vai tomar as contas, ele vai fiscalizar, ele vai ver as contas, ao invés da pessoa prestar as contas. Então, quem vai fazer a tomada de contas, quem vai verificar as contas para ver se tem legalidade ou não, é o TCU. O correto é que as pessoas obrigadas a prestarem contas enviem relatório de prestação de contas. Se não o fizer, o TCU vai tomar essas contas, tá certo? E vai aplicar as sanções passíveis nesse caso, tá? Então, pessoal, quando a gente tem, né, esse problema vamos dizer, de atos administrativos que causem dano ao erário, a gente vai ter um procedimento que se divide em duas fases. Qual? Primeira fase é a fase interna, que a gente chama, que é aquela fase fiscalizatória, né? Então, ela vai ter um caráter instrutório, normalmente realizada dentro do órgão do ente público jurisdicionado. E aí, o que vai acontecer? Essa fase vai apurar os fatos, tá certo? Que ensejaram na prática daquele ato administrativo que causou dano ao erário, faz-se toda a fase instrutória, encaminha para o TCU. Aí nós temos a fase externa, a fase judicante, em que é processada lá no TCU com o objetivo de julgar as contas e aplicar as sanções, se for o caso. Tá certo? Então, sempre que houver a identificação, né, de um ato que causou dano ao erário, nós teremos um procedimento dividido em duas fases. A fase interna, que recebe esse nome porque geralmente é executada dentro do órgão jurisdicionado, né, do órgão de onde surgiu a prática do ato ilegal, vamos dizer assim, e vai instruir com provas, né, todo o processo, que será então remetido ao TCU, dando início à fase externa, porque é realizada fora do órgão jurisdicionado, pois realizada no TCU, em que o TCU, diante de todas aquelas provas que foram colhidas durante a fase interna, a fase fiscalizatória, ele vai proceder então ao julgamento das contas. Tá certo, pessoal? Então, essa é a fase, né, de judicante ou jurisdicional ou de julgamento do TCU. Nós temos como consequência a função sancionatória, que é aquela em que o TCU aplica as sanções, tá certo? Então, função sancionadora, função sancionatória ou punitiva, que está lá no inciso 8 do artigo 71 da Constituição da República, tá? Então, o que vai acontecer? Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, nessa toada, a multa, pessoal, é apenas uma das espécies de sanção. O TCU poderá aplicar outras sanções, né? Então, por exemplo, multa proporcional ao dano causado ao erário, multa por julgamento de contas irregulares, prática de grave infração à norma, ato ilegítimo antieconômico, dentre outras. Qual uma outra sanção? Inabilitação. O que é inabilitação? O TCU ele pode aplicar, né, a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Pode afastar uma pessoa, né, do cargo comissionado ou do cargo de comissão porque praticou algum ilícito. Isso também é uma sanção. Outra sanção, declaração de idoneidade para participar de licitação na administração pública. Diz que uma determinada empresa é inidônea, portanto, não pode participar de processo licitatório com a administração pública. Isso também
é uma forma de sanção, ok, pessoal? Então, todas essas que nós falamos aqui estão previstas na Lei Orgânica do TCU, porém, existem outras sanções, pessoal, previstas em outras leis, como, por exemplo, a multa que está prevista na Lei 10.028, né, pelo cometimento de infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, tá certo? A aplicação, né, de sanção reclama com certeza a concessão do direito da pessoa, né, do acusado, de praticar a ampla defesa e o contraditório. Tá certo, pessoal? Eu trouxe aí no material de vocês que algumas práticas adotadas pelo TCU, elas, por algum, né, são consideradas por alguns doutrinadores não como uma sanção propriamente dita, mas sim como algumas ações preventivas. Por exemplo, quando você tem, ou como um ato de responsabilização, quando você tem dano ao erário, os tribunais de conta, eles determinam o integral ressarcimento do dano causado. Tá certo? Então, se alguém causou um dano de 1 milhão ao erário público, uma das medidas adotada pelo Tribunal de Contas é que essa pessoa faça o ressarcimento desse 1 milhão, com as correções, né, devidamente corrigido monetariamente, ao erário público, recomponha o erário público no prejuízo causado. Segundo a doutrina majoritária, isso não seria uma sanção, mas sim o que? A mera responsabilização civil, tá certo? Destinada a recompor a situação original, a retornar o erário ao status quo ante, ou seja, aquela situação que ele tinha antes da prática do ato ilícito. A decretação de indisponibilidade de bens prevista no artigo 44, parágrafo 2º da Lei Orgânica do TCU, também seria uma medida, não uma sanção propriamente dita, mas sim uma medida preventiva para assegurar o que? O ressarcimento do erário público, tá certo? Outro, pessoal, o afastamento temporário do responsável de suas funções, tá? Também seria o quê? Seria uma medida preventiva, tá certo? Visando o quê? Não haver nenhuma obstrução nas fiscalizações, tá certo? E evitando, assim, danos ao erário público, tá certo, pessoal? Então, isso aí que eu tô falando tá tudo aí no material, no PDF que eu preparei para vocês, mas que é importante a gente passar aqui. Fica aí que eu já volto em 1 minuto para falar da quinta função do TCU, que é a função corretiva. Só 1 minuto.